Serenidade é uma questão de espiritualidade que pode revelar mais do que você imagina em relação à sua situação com Deus e ao seu crescimento espiritual. Basta que eu te diga, queridos, que não dá para você pensar em ser cristão sem ser paciente. Pessoas nervosas, impacientes, agressivas do ponto de vista verbal e que não seja físico. Geralmente essas pessoas estão precisando como nunca de serenidade e a serenidade de Cristo. A igreja, ela não foi feita para pessoas perfeitas. Se você é perfeito, eu quero te dizer que você está no lugar errado. A igreja, ela foi estabelecida para pessoas imperfeitas que sabem disto e estão procurando crescer em Cristo. Amém? E eu quero nesse momento dizer o seguinte: se de repente você ainda não assimilou, não interiorizou esta virtude de Cristo, não se turbe o vosso coração. Não se critique, não se condene por isto. Vou te dar aqui 2 exemplos bem rápidos. No sábado, por ocasião do retiro de carnaval, uma determinada pessoa chegou aqui na recepção e fez reclamações a respeito da praça. E me parece que fez algo mais. Ao saber do que aconteceu, nós chegamos à conclusão de que deveríamos preparar uma cesta linda para dar a ela de presente em gratidão e em uma resposta de amor ao que ela fez. Só que nós não conseguimos descobrir a casa da dita cuja. Se alguém aqui souber, por favor, me notifique, porque nós queremos entregar uma cesta linda para ela. Amém? Queridos, entendamos uma coisa. Por mais certo que você esteja, se você perde a paciência e parte para a agressividade, você perdeu a razão. Não é só falar a coisa certa, é falar da maneira certa. A palavra nos diz, no livro Caminho a Cristo, que Jesus não omitia nenhum ponto da verdade, mas sempre falava a verdade com muito amor. E eu penso que nós temos que ir nessa direção. Então, por favor, não se turbe o vosso coração, mas vamos tentar crescer juntos, e esse tema, todos nós precisamos dele. Vamos abrir o compêndio de Deus, por gentileza, Bíblias abertas, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 3 a 5, a palavra assim nos diz: todavia o Senhor é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele é o quê? Fiel. Eu gostaria de ouvir a igreja. Ainda que sejamos infiéis, Ele é o quê? Fiel. A fidelidade de Deus não está condicionada ao meu comportamento, à minha condição. Independente da minha resposta e da minha condição espiritual, Deus é e ponto final. Amém? E o texto aqui nos diz: o Senhor é fiel. Louvado seja o seu nome. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu tenho às vezes a impressão de que nós estamos vivendo como se estivéssemos em paz com o diabo. Estamos vivendo como se ele de repente não existisse e não estivesse sorrateiramente atuando em nossos corações, em nossas casas e até mesmo em nossa igreja. Eu temo que, lamentavelmente, estejamos completamente alheios às estratégias do inimigo. O maligno existe. Nós encontramos aqui no compêndio de Deus 71 referências sobre a sua existência. Não brinque de religião. E o texto aqui nos fala que Ele, o Senhor, nos confirmará e nos guardará do maligno. Só Jesus na causa. Se não for Jesus, eu e você estamos completamente perdidos.
Não há outra pessoa que possa nos guardar, nos livrar do inimigo a não ser Jesus. Não há outro. E a palavra aqui nos diz no versículo 4, nós também temos confiança que independente de quem você seja, que essa confiança esteja vibrando no seu coração. Nós temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. E queridos, hoje nós temos uma proposta bíblica, uma proposta de Deus, uma proposta pastoral para que vocês coloquem em prática e continuem praticando. E a palavra que nos diz no versículo 5 para concluirmos, ora, o Senhor conduz ao quê? O vosso coração, a sede das minhas emoções, a sede da minha razão. Que o Senhor conduza o vosso coração, primeiro para o quê, queridos? Para o amor de Deus. E mais ainda para o quê? Para a constância de Cristo. Em outras traduções, para a firmeza de Cristo. Em outras traduções, para a paciência de Cristo. Que aqui, então, poderíamos colocar para a serenidade de Cristo. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra serenidade. Você vai encontrar os sinônimos. E um dos sinônimos é exatamente a paciência. Agora note, queridos, você pode fazer a pergunta, pastor, onde encontra-se no fruto do Espírito Santo a serenidade de Cristo? Eu penso que se você somar longanimidade, mais mansidão, mais domínio próprio, vai dar o quê? Eu não vi a igreja, vai dar o quê? Então a serenidade não está de forma explícita, encontra-se de forma implícita. Não dá para você ter serenidade sem paciência. Não dá para ter serenidade sendo uma pessoa brava, agressiva, sem mansidão e sem domínio próprio. E aí envolve o domínio das emoções, das palavras e assim por diante, sim ou não? Então eu posso afirmar que a serenidade está no fruto do Espírito Santo? De maneira implícita, sim ou não? Vocês concordam com isso? Queridos, o fruto do Espírito é Jesus. O fruto que foi gerado no ventre de Maria foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Quem é amor, quem é alegria, quem é a paz dos homens? Jesus. Então o fruto do Espírito é de fato Jesus, que está sendo formado em mim através da atuação do Espírito Santo, sem muitas vezes eu perceber. E o apóstolo Paulo fala sobre Jesus ser formado em nosso interior. Então a imagem de Cristo, ela mais do que estampada em sua vida interior, ela está sendo meticulosamente trabalhada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele ainda não terminou a boa obra que começou em nós. Então há pessoas que de repente não precisam de serenidade, precisam de outra virtude de Cristo. O fato é que o Espírito Santo supre as nossas necessidades pela graça de Deus no momento que nos entregamos a Cristo. Amém? Note, amados, o que seria serenidade? A igreja pode ler junta? O que é serenidade? Eu não estou falando de inteligência emocional. Eu estou falando de inteligência espiritual. É uma capacidade espiritual que não vem de mim, é dom de Deus. Eu recebo não porque eu mereço, mas porque eu preciso. E Ele, pela sua misericórdia, derrama sobre a minha mente, o meu coração e a minha vida interior. No exercício do meu livre-arbítrio. Esta capacidade espiritual me ajuda a manter o equilíbrio mental e emocional. Eu não tenho como ter equilíbrio emocional e não ter mental. Não tem como ter mental e não ter emocional. Não há como. São os dois lados de uma mesma moeda. Mais ainda, queridos, eu coloquei 5 palavras com a letra P de forma proposital. Como você reage diante dos problemas? Você reage com serenidade?
Hoje pela manhã, quando a irmã Fátima foi saindo lá de casa, a saída está um pouquinho complicada naquela casa ali, e ela terminou batendo com o carro. E, queridos, um problema. Saindo para a igreja, você bateu o carro, como você reagiria? Numa situação como essa, nós precisamos, irmã Fátima, exatamente do que Cristo produziu no teu coração: serenidade, paz em meio à tribulação, equilíbrio emocional e mental. A tendência natural seria deixar de vir à igreja e consertar o carro. Tendência natural. Mas a capacidade espiritual nos ajuda a dizer não para o eu e sim a Cristo. E de forma prática, você enfrenta o problema com serenidade, não reclama, não murmura, deixa nas mãos de Deus e aceita o que aconteceu e supera. Isso é serenidade. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Mais ainda, diante de perdas. E queridos, na vida nós temos ganhos e temos o quê? Perdas. E muitas vezes a vitória não está em ganhar, a vitória está em saber perder. E quem tem serenidade sabe perder. E vocês vão ver daqui a pouco que sofre menos. Mais ainda, no tocante às pressões que nós sofremos. Alguns ficam ansiosos, estressados, deprimidos. Nós precisamos reagir diante da pressão com equilíbrio mental e emocional, porque nós somos o povo de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diz quem? Em todo o universo, quem? Não tem para ninguém. Agindo Deus, quem o impedirá? Quem? Lúcifer. Deus acaba com ele num sopro. Não fez isso por razões que aí teríamos que entrar aqui na questão do grande conflito. Mas Deus acaba com o inimigo num sopro. Não fez isso por amor a mim, a ti e ao universo. E quando Jesus veio ao mundo e deu a vida por nós, Ele não só salvou a humanidade, Ele salvou o universo no que tange aos conceitos errôneos sobre a pessoa de Deus. Vocês concordam com isso? Sim ou não? E no que tange a posições diferentes da sua. Queridos, aqui na igreja tem pessoas que não concordam comigo? Claro que sim. E tem que ter mesmo. Porque senão nós seríamos uma igreja, não vou usar aqui uma expressão porque não seria pertinente, mas uma igreja que precisaria ser mais inteligente. E eu gosto exatamente de pessoas que pensam diferentes. Porque me mostra outro lado e dá uma visão maior. Então note, queridos, posições diferentes não quer dizer que vai haver relacionamento diferente. Divergimos no campo das ideias, mas estamos unidos pela cruz de Cristo. Amém? Serenidade é você reconhecer que está errado e chegar e pedir perdão. Faz algumas semanas eu tive uma das mais lindas experiências aqui no Iguatemi, de uma pessoa que foi abraçada por Cristo, tocada pelo amor de Cristo, e essa pessoa, de uma forma muito inspiradora, se dirigiu a algumas pessoas espontaneamente, com a serenidade de Cristo, e fez algo que era coisa de Deus no coração dele. Isto é evangelho, queridos. Isto é evangelho. Amém? Muito bem, amados. Note, não tem como ter serenidade sem estar conectado com Deus. Eu fico imaginando se o tempo que alguns passam conectados no Facebook passassem conectados com Cristo. Como podemos, por exemplo, na hora do culto, estarmos conectados com Deus se de repente estamos conectados na internet? Fica difícil, não fica? E essa nova geração que tem uma facilidade tremenda para digitar em um celular, ou molecular, ou celular, não é tão simples. Mas é a nova geração que tem agora uma tentação a mais do que a minha geração. Então não é fácil, você tem que estar conectado com Deus para ter serenidade. Precisa contemplar a Cristo, ficar encantado e fascinado com o jovem Deus.
procurar conhecer mais a Cristo e a sua palavra, crer mais nele. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E quando nós estamos conectados, quando contemplamos, quando conhecemos, quando cremos em Cristo, nós passamos a ter serenidade. E a serenidade envolve, queridos, o domínio das emoções, o equilíbrio interior, sensatez e silêncio. E está aqui uma prática espiritual que nós precisamos atentar para ela: silêncio. Alguns precisam fazer um jejum de língua durante 5 minutos para poder ouvir a voz de Deus. O silêncio é fundamental para você ter serenidade. Vocês concordam com isso? Agora vem uma pergunta aqui que eu estou fazendo capciosa. O que existiu primeiro, Deus ou silêncio, Tocinho? Por favor, eu estou brincando, não precisa responder. Deus ou silêncio? Quem surgiu primeiro? Por favor, igreja. O pastor está colocando aqui uma casca de banana teológica para vocês. O que existiu primeiro? Deus não. Deus é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Aí você me pergunta: pastor, como é que é isso? Eu não sei. Não alcanço. Só que mais importante do que saber é crer. É uma realidade que está acima de mim. Vocês concordam com isso? Então, o primeiro a existir foi o silêncio. E somente Deus ouviu, mais ninguém. Isso evidencia, queridos, a relação entre silêncio e serenidade. Como precisamos muitas vezes parar, não é para apenas falar para Deus, parar para ouvir a voz de Deus. Durante 5 minutos de relógio. Experimente isso. Nós estamos numa geração muito agitada. A tecnologia prometeu facilitar a vida da gente e complicou. Hoje estamos muito mais ocupados do que os nossos pais e avós. Hoje nos falta tempo, se bem que tempo é uma questão de prioridade, de administração, mas nos falta tempo para fazermos algumas coisas que gostaríamos de fazer. E queridos, aprenda uma nova língua. Quem é que está aqui estudando inglês? Quem é que está aqui estudando inglês? Todo mundo já sabe falar inglês? Quem está aqui estudando espanhol? Ninguém levanta a mão. Todo mundo já sabe o espanhol, né? Também aqui na fronteira, né? Tudo bem. Aprenda uma nova língua. Fale menos e faça o quê? Mais. Tem gente que fala demais e não faz nada. Nós temos que começar a aprender a falar com as mãos. Existem situações em que, por exemplo, você diz uma coisa para uma pessoa, ela fica calada. E você pensa que ela não vai fazer. E ela te surpreende fazendo. Ela faz mais e fala o quê? Menos. Isto é extraordinário. A pessoa fica calada, já fica planejando como vai fazer, quando vai fazer, e quando menos espera te surpreende fazendo. O que é que causa mais impacto sobre você? O que você ouve a pessoa dizer ou o que você vê a pessoa fazer? O que é que causa mais impacto? Óbvio, o que a pessoa faz. Então, como corpo de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, eu entendo que nós precisamos falar menos e fazer mais. Amém? Queridos, se de repente você precisa disso, eu também preciso. Entenda, silêncio é expressão de quê mesmo? De serenidade e sabedoria. Viver é uma arte. E nós temos que aprender a viver com Cristo. 2 ouvidos e uma língua. O que é que significa? Ouvir o dobro do que fala. Mais ainda, o silêncio é a melhor resposta que damos quando somos o quê? Criticados e o quê mais? E maltratados. Queridos, isso aqui é tão importante que 700 anos antes, o profeta Isaías, em sua profecia messiânica, ele mencionou a serenidade de Cristo diante
dos maus tratos. Por favor, Bíblias abertas, Isaías 53. Abra o compêndio de Deus em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. E veja o que a palavra aqui nos diz nos versículos 7 e 9. Isaías 53, versículos 7 e 9, a palavra aqui nos diz o seguinte: e foi oprimido e humilhado, mas não abriu o quê? A boca. Isso é muito domínio próprio, serenidade. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E isso se cumpriu precisamente, por ocasião do seu julgamento, quando ele foi criticado, humilhado, condenado, censurado. Versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, mentira alguma se achou em sua boca. Serenidade, sim ou não? Como seguidores de Cristo, precisamos aprender a responder com silêncio. Quando você fala algumas coisas para uma pessoa, e a pessoa então simplesmente faz silêncio e olha nos teus olhos, e nesse momento está já orando por você, o impacto é simplesmente divino. Isto é cristianismo. Nos nossos relacionamentos pessoais e sociais e profissionais. Note, queridos, a paz interior que nossa alma anseia muitas vezes encontra-se aonde? No silêncio que não e na simplicidade que não temos. Como povo de Deus, nós precisamos ser mais sábios, mais silentes e mais simples. Porque Jesus era assim. Isto é evangelho, isto é cristianismo, isto é discipulado. Às vezes você guarda o sábado e faz outras coisas e, lamentavelmente, não vive isso em casa, inclusive. Atos, silenciosamente, falam por você. 2 mãos e uma língua, o que é que significa? O que é que significa, queridos? Vocês concordam com isso? Olha para o teu corpo. Por que teu Criador fez uma língua e não fez 2? Você já pensou você com 2 línguas? Por favor, não pensa. Por favor. Agora, você já pensou se você tivesse somente uma mão? Mas ele fez exatamente 2. Para que você faça mais e fale o quê? Menos. E que um anjo com a boca de 1000 quilômetros lá no céu, o anjo do bocão, diga amém. Queridos, abrindo aqui um parênteses, a projeção da oferta é de 36.940. 37. Eu entendo que merece um amém. Deus seja louvado por isso. Esse valor dá para a gente cobrir todos os projetos. Amém? Vamos nessa direção. Queridos, eu não vou pedir que Deus abençoe os doadores, porque vocês já foram abençoados. Em Cristo, que sejamos lembrados mais por nossos atos do que por nossas palavras. Nós temos uma tendência de falar demais. Eu fico imaginando se a igreja pregasse menos e fizesse mais, o que aconteceria. O que é que vocês acham? Se no lugar de um sábado pela manhã, a gente saísse aqui para ajudar as pessoas necessitadas. Uma vez que no sábado à tarde, alguns de repente não podem. Se a igreja pregasse menos e fizesse mais. Se nós dedicássemos 1 hora por semana, e esta 1 hora no sábado, uma igreja de 500 membros estaria dedicando 2.000 horas por mês à sua comunidade. Lembrando que um mês tem 780 horas, então nós dedicaríamos mais de 2 meses em um mês à comunidade. Bastaria apenas que cada um de nós dedicasse 1 hora por semana para ajudar alguém.
na somatória, nós teríamos uma força poderosa, fazendo a diferença no presente e para a eternidade nesta comunidade. Podemos, no coração, firmar um concerto com Cristo, e pelo menos dedicar 1 hora para servi-lo durante a semana, e de repente esta 1 hora pode ser amanhã aqui na praça, tá? Nós estamos aguardando vocês amanhã às 9 horas. Amém? Amém? Já vi que eu vou estar quase sozinho aqui amanhã. Queridos, serenidade é a rosa exalando perfume, mesmo sendo o quê? Pisada. Eu não levo jeito para poesia, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você exalando o perfume de Cristo, mesmo sendo humilhado e injustiçado. E eu já vi gente aqui que em outras ocasiões teria uma reação explosiva e, no entanto, ficou vermelho, inchado, mas não disse nada. Começou a aprender até a serenidade de Cristo. Isto é evangelho. Isto é espiritualidade cristã. E nós precisamos, pela sua graça, alcançar isso. Por isso que a serenidade envolve domínio próprio. Amém? Mais ainda, queridos, quando uma pessoa faz você sofrer, pare agora e pense em alguém que tem feito você sofrer, ou que fez você sofrer. Eu estou te pedindo para pensar de propósito. Nós precisamos, na realidade, de um confronto espiritual entre a carne e o espírito. Um confronto. Pare, por favor, e pense numa pessoa que te fez sofrer. Se ela fez isso, é por quê, gente? Porque ela própria sofre profundamente dentro de si mesma. Quando uma pessoa sofre dentro de si mesma, ela faz com que outros também sofram, para não ser infeliz sozinha. Mais ainda, essa pessoa não precisa de punição. O seu sofrimento já a repreende e a faz sofrer. Já a pune. Essa pessoa não precisa de punição, precisa de quê? De amor e perdão. Queridos, quando alguém te ofender, olhe para essa pessoa e saiba que essa pessoa está pedindo socorro. Ela não é feliz ou não está feliz. Ela já está sofrendo antes de te fazer sofrer. Ela já está sendo maltratada antes de te maltratar. Você chega, sabe, tem pessoas que pela manhã já acordam mal-humoradas. E já acordam tratando os outros não muito bem. O que é que significa? Uma pessoa mal-humorada se acorda feliz? Uma pessoa mal-humorada está de bem consigo mesma? Essa pessoa está precisando de quê? De punição ou de amor e perdão? Antes dela te fazer sofrer, ela já estava sofrendo. Então, olhando a coisa por essa ótica, isso vai te ajudar a compreender, a aceitar e a ser sereno. A serenidade tem que ser a nossa reação. Amém? Muito bem. Matemática da serenidade. Quem sofre com serenidade divide o sofrimento pelo quê? Pela metade. Vocês concordam com isso? Agora, quem sofre com reclamações multiplica o sofrimento por 2 no mínimo. Deixa eu te dar um exemplo recente. Aquele calorzão aqui que estava demais aqui aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não estava fazendo muito calor? Muito calor. Pela primeira vez, eu cumprimentei vocês com as mãos molhadas. E como se não bastasse, o sistema de ar-condicionado estava funcionando perfeitamente. E nós pedimos para que vocês não reclamassem do calor. E durante o período, que o calor daqui é muito maior do que o do Nordeste quando faz, por isso que o gaúcho é forte, está acostumado com extremos. Quando a gente pensa no Sul, só pensa no frio, no bem bom, mas também o frio daqui faz a carne tremer. Não é fácil. E o fato, queridos, é que eu me disciplinei a não reclamar e não reclamei uma vez do calor. E olha que aquele calor que deixa, sabe, e com um Parkinson para eu trocar de roupa, não é muito fácil.
Não é fácil. Mas quando eu reagi assim, eu diminuí pelo menos a metade do meu sofrimento. Mas se você ficar murmurando, reclamando, no lugar de dividir, você vai multiplicar. Sério isso ou não, gente? Vocês concordam com isso? Então, por isso que serenidade envolve domínio próprio. Amém? Não reclame da vida. Você é responsável pela vida que tem. Assuma. Ela é resultado de suas escolhas, decisões, atitudes, pensamentos, crenças, valores, comportamento. Você é o engenheiro de sua existência. Se sua vida não está como você gostaria, lembre-se, vamos ler juntos? Em Jesus, está de boa. Amém? Queridos, vocês conseguem ver o que está exatamente aí nesse olhar? Jesus. Talvez os que estejam mais distantes não estejam conseguindo visualizar. Mas, amados, você ouviu alguma vez reclamando da vida? Principalmente na última semana de vida. A maior parte dos evangelhos aborda a última semana de vida de Jesus. Foi a mais difícil. Todas as forças satânicas do planeta foram arregimentadas e caíram matando em cima de Jesus. Mas você ouviu reclamar alguma vez? Nós somos seguidores de Cristo, gente. Temos que ser mais semelhantes a Ele. A pior coisa é crente resmungão e reclamão. Qualquer coisa está reclamando da vida. Isto evidencia, se de repente está acontecendo contigo, que você precisa mais conexão, mais contemplação, mais conhecimento, mais crença, mais domínio próprio, mais equilíbrio, mais sensatez, mais silêncio. Amém? Queridos, como Jesus, seja assim mesmo. Olha que declaração extraordinária. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, são ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja o quê? Gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. A si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco o quê? Assim, a si mesmo. E aí continua. Esta mulher, Madre Teresa de Calcutá, se você ainda não leu, a biografia dessa mulher, essa mulher é extraordinária. Amava Jesus de uma forma muito sublime. Queridos, eu acho que nós vamos até 13h hoje, porque são 10:12 e a oferta aumentou para 40.100. Então acho que a gente vai até 1h hoje. Então, queridos, e assim sucessivamente. Eu postei isso aqui no Facebook, e de repente vocês podem ver, mas no final ela diz aqui o seguinte: faça o bem a si mesmo, dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja, você que no final das contas é tudo entre você e quem? E Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, por Jesus, com Jesus, faça e dê o melhor de você. Ainda que as pessoas não reconheçam, seja bondoso a si mesmo. Ainda que as pessoas não te entendam, seja fiel a si mesmo. Está claro isso aqui, queridos? A serenidade nos leva a essas conclusões. A serenidade e sabedoria. Os bons dias te proporcionam alegria, sim ou não? Os maus dias te dão o quê? Experiência. E sabedoria você não adquire nos livros. Sabedoria você adquire na vida, aprendendo com as experiências. Então, sabedoria pode ser definido como experiência acumulada. Amém? Ambos são essenciais para a vida. Os bons dias te fazem o quê? Feliz. E os maus dias?
Então, sendo assim, nós temos que ser gratos. E Confúcio, quando ele falou isso, ele não estava confuso. Ele disse: a serenidade é apenas a casca da árvore da sabedoria, mas não obstante, serve para esta o quê? Preservar. Então, a serenidade preserva a sabedoria. Que coisa extraordinária. Sim ou não? Deus nos ajude, pela sua graça e o seu poder. Serenidade não é encontrar tudo perfeito do lado de fora. É quando olhamos para dentro sem nos o quê? Assustar. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. O Iguatemi não é uma igreja perfeita. Mas é uma igreja extraordinária. É uma igreja feliz. É uma igreja amável. É uma igreja que está crescendo cada vez mais em sua espiritualidade. Amém? Mas não é uma igreja perfeita. Vocês concordam com isso? O fato, queridos, é que somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. Quando temos serenidade, você começa a se aceitar mais. Porque a serenidade envolve a aceitação. Não viva se criticando, se condenando, se culpando, porque a culpa, a crítica e a censura ferem frontalmente a sua autoestima. E quando você se sente ninguém, se sente desvalorizado, se sente um zero à esquerda, você não tem forças para resistir às pressões, às perdas, aos problemas da vida. Quando nós temos serenidade, nós somos compreensivos. Nós aceitamos as nossas vulnerabilidades, fragilidades, imperfeições e limitações. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho tudo isso. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas vulnerabilidades, minhas fragilidades. Eu preciso demais de Jesus Cristo. Eu preciso demais dessa serenidade que faz a diferença no meu estado de espírito e no meu coração. Essa serenidade que faz com que eu entenda que sem Jesus eu não sou ninguém, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu preciso que a sua cruz triunfe em meu ser. Queridos, a serenidade de Cristo faz com que eu olhe para mim e não tenha esperanças. Mas também faz com que eu olhe para Cristo e tenha uma enorme esperança. Porque Jesus é tudo aquilo que eu não sou, mas que lá no íntimo o Espírito Santo despertou em mim o desejo de ser. E em Cristo eu posso ser melhor. Em Cristo eu posso crescer como um ser humano. Em Cristo eu tenho poder espiritual de superar as debilidades do meu ego, afetado pelo pecado, e ter a superação de Jesus em minha vida interior. E ser um cristão autêntico, ser um cristão que está em constante crescimento, andando com Cristo de forma humilde, sabendo que sem Ele você não é nada. Um cristão que é compreensivo, que é amável, que não vive acusando, criticando e censurando os outros, que não vive reclamando da vida. Um cristão que tem poder espiritual para viver acima da mediocridade, acima da reclamação, acima da acusação, da raiva, do ressentimento, da mágoa. Um cristão que experimentou libertação em Cristo, e Jesus está presente na sua vida, e a presença e o amor de Cristo fazem a diferença em suas emoções. A presença de Cristo faz a diferença em sua visão de futuro, em seu comportamento no presente. A presença de Cristo nos dá poder espiritual para termos vida plena, para termos vitórias pessoais. Você que de repente tem um temperamento difícil,
Você que tem lutado contra o nervosismo, a agressividade, a impaciência. Você que muitas vezes trata mal a sua esposa, o seu esposo. Você que não tem sido o pai que gostaria de ser, não tem tempo para os seus filhos, e quando se relaciona com eles, é para censurá-los e criticá-los. Você que é filho e não tem dado atenção aos seus pais e aos seus avós. Tem tempo para a galera, mas não tem tempo para a família. E que não tem sido o filho que deveria ser. É ingrato, é reclamão. Vive transferindo a culpa dos seus erros para os pais ou para outras pessoas. Por favor, você precisa da serenidade de Cristo para olhar para dentro de si mesmo e entender. Se não for Jesus, você nunca vai conseguir ter a vitória. Queridos, nós vamos ouvir agora uma música muito bonita. E eu oro para que através desta música o Espírito Santo fale ao seu coração. De maneira tal que você possa derramar a sua vida aos pés de Jesus. Sentir a sua presença e o seu poder. E tomar a decisão, a linda decisão, de ter essa virtude de Cristo, de ter a serenidade de Cristo, de ser uma pessoa mais amável, mais compreensiva, mais mansa, de se entregar totalmente a Cristo e de ter uma transformação interior. Ouça essa música e onde você está, tome a sua decisão e converse com Deus. Então
posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Gente, extraordinário. Saia daqui com esta verdade no seu coração. Ele estará guiando você por onde você for. Amém? Vamos ficar em pé para oração. Querido Deus e Pai, louvado sejas pela pessoa que cada um de nós pode ser em Cristo. Louvado sejas pela revelação da Tua Palavra e pela obra que o Espírito Santo tem realizado em nossa vida interior. Nós queremos mais de Jesus em nós. Desejamos ser mais semelhantes. Desejamos, ó Deus, que nos concedas a capacidade espiritual da serenidade, que tenhamos paz mental, equilíbrio emocional e que sejamos, meu Pai, amáveis, compreensivos, que aceitemos as coisas e superemos, que sejamos fortes espiritualmente para perdoar quem nos ofende, para responder com silêncio, menos palavras e mais ações de amor. Que a Tua igreja seja edificada em Cristo, pela palavra e pelo Espírito. Que mesmo imperfeitos, estejamos sempre crescendo em nossa espiritualidade. Se de repente reconhecemos que não podemos continuar sendo quem temos sido em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos sociais, Senhor, ajude-nos, a fim de que Jesus faça diferença radical em nosso coração, em nosso comportamento, em nosso caráter. Que tenhamos domínio próprio, longanimidade, mansidão, para termos a serenidade de Cristo. Hoje e sempre, pelos méritos da cruz, nós oramos e te pedimos. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou.